Muito bem, muito bem, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado por mais esse play aqui no nosso encontro. Então você já sabe, lá fora pode esquecer, agora é você. Isso mesmo, agora é você, é sua vida, é sua saúde, seu bem-estar, muitas novidades para você agora. Se você estiver me assistindo aqui e não tiver se inscrito no YouTube, não tiver clicado no sininho, parabéns. Você tem muita sorte, porque o YouTube não entrega conteúdos para quem não se inscreve, sabia? Então, preste atenção, se inscreva, logo depois que terminar esse episódio, vai lá, se inscreve, clica o sininho, para não perder os próximos episódios tão relevantes quanto esse daqui, tão essenciais. Por exemplo, hoje a gente vai falar o quê? Vamos dar super dicas sobre falar bem, super dicas para falar bem. Quem é que não precisa falar bem? Você precisa de super dicas para falar bem, porque até eu preciso. Então, para isso, eu trago aqui ele, que é meu convidado, é mestre em Ciências da Comunicação, professor de oratória há 50 anos. Pensa nisso. Há 22 anos ele ministra aulas de marketing político, gestão corporativa, gestão de comunicação, marketing e MBA de comunicação e marketing. É pouca coisa para você? E tudo isso nos cursos de pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes da USP, que é a tradicional ECA. Tem 37 livros publicados, né, em 39 países. Então, olha, mais de 1,5 milhão de livros vendidos nesses 39 países. Aí, como ele achou que era muito pouco, né, é uma pessoa que tinha muito tempo, ele ainda foi ser colunista do Estadão, da Jovem Pan, da Rádio CBN, do Diário de São Paulo e da Go Air. Então, muito bem-vindo aqui o professor Reinaldo Polito. Como é que vai, Reinaldo? Tudo bem? Muito bem, Pardini. Muito obrigado pelo convite. E eu fiquei muito feliz porque aquilo que você propõe aqui no seu programa é exatamente o que eu gosto de fazer. Passar dicas para que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia, nas conversas com os amigos, com as pessoas da família, nas reuniões da empresa, em qualquer tipo de circunstância que a pessoa tem que usar a palavra, são as dicas que nós vamos tratar hoje aqui. Muito legal. Bom, eu começo então perguntando para você, professor, falar bem, essa coisa tão essencial, contribui também em casa para a educação dos filhos? Sem dúvida. Quantas vezes nós vemos problemas de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, e quando analisamos a situação, nós vamos verificar que esses problemas ocorrem basicamente por causa da comunicação. Então, a pessoa que não é segura, a pessoa que não é confortável no momento de falar, e ela se sente desconfortável, ela se sente intranquila, e aí passa a agir emocionalmente e agredir aqueles que estão à sua volta. E acontece às vezes com o pai, com o filho, com os casais. Eu tenho recebido na minha escola já 3 gerações. O avô foi aluno, o pai foi aluno, e aí o neto que está indo lá, 3 gerações. Ainda quando fala assim, meu pai foi seu aluno, fala, tá tudo bem. Agora quando fala, minha avó foi sua aluna, agora a coisa está complicando um pouco. E aí o que acontece? Os pais normalmente mandam os filhos para fazer o treinamento porque eles dizem o seguinte, eu não gostaria que o meu filho passasse o que eu passei, as dificuldades que eu tive, as oportunidades que eu perdi na minha vida por problemas de comunicação. E é muito comum, depois de terminado o treinamento, vai lá o pai, vai a mãe, agradecer, dizendo o seguinte, olha, meu filho não falava. Na hora da refeição, ele ficava quieto, entrava mudo e saía calado. Hoje ele conta as histórias, faz perguntas, é uma outra pessoa. Ou seja, melhorou o relacionamento com a família, porque melhorou também a comunicação dele. Olha, por favor, preste muita atenção nesse conteúdo. Aliás, a exemplo de todos os outros, é um conteúdo que você só encontra aqui. Mas preste muita atenção, porque às vezes a gente acha que fala bem. Não, eu falo muito bem, eu tenho eloquência, eu tenho... Não é bem assim. Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que aprimorar, especialmente quando você vai falar numa ocasião especial, numa reunião, vai se apresentar para uma empresa. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre isso. E esse professor que está aqui, Rodrigo Polito, não é uma autoridade nacional, é uma autoridade internacional nesse assunto. Então preste muita atenção nesse episódio de hoje. Professor, de forma geral, quem é que se comunica melhor, tem mais facilidade? Se é que existe isso, o homem ou a mulher? Se você me perguntasse, fizesse essa pergunta há uns 30 ou 40 anos, como estou dando aula há 50 anos, então tem toda uma história. Eu ia dizer que o homem tinha um poder de comunicação muito melhor. Por quê?
a mulher não ocupava tantas posições importantes no mundo corporativo. Dessas últimas décadas para cá, a mulher começou a ocupar a posição de gerente, diretora, vice-presidente. Ela foi crescendo. E aí ela percebeu que precisava também da boa comunicação para exercer as suas funções. Então se aprimorou e hoje você não vê diferença entre homem e mulher fazendo as suas apresentações. Embora cientificamente está provado que as mulheres falam 3 vezes mais que os homens. Então isso é genético, isso é da constituição da mulher, não tem como mudar, mas em termos de qualidade de comunicação não tem diferença não. Muito bem. Bom, então atenção agora, olha aqui, ó, um brinde à curiosidade, ó, presta atenção que eu quero saber, você comenta, mas se não tiver como comentar, você inventa. Eu quero saber o seguinte, você costuma usar muita gíria? Não só entre os amigos, eu estou falando no dia a dia, seja no estudo, seja no relacionamento social, seja na empresa. Daqui a pouquinho você vai saber por que eu perguntei isso, mas vai comentando aí. Eu vou continuar aqui com o nosso amigo, o professor Reinaldo Polito. Professor, tem como a gente se prevenir contra o uso de palavras erradas? Eu quero dizer assim, numa relação pessoal ou profissional, para não incorrer no risco de ser mal interpretado ou de dizer algo que a gente não deva? É preciso tomar muito cuidado com a construção das frases. Uhum. É muito comum uma pessoa jogar uma palavra e tentar encontrar o pensamento, a sequência do raciocínio a partir da palavra. E aí, depois que a palavra sai, ela não volta. Então é preciso tomar muito cuidado, ter paciência, aguardar o pensamento e aí sim vestir, corporificar o pensamento com as palavras adequadas. Então aquele que fala sem pensar normalmente acaba cometendo esses equívocos, Pardini. Muito bem. Agora, vícios de linguagem. Por exemplo, né? Né? Olha aí. Eu sou um desses, porque é involuntário, parece que é como dirigir. Você vai falar, tem como dirigir sem olhar no espelho? Para mim é a mesma coisa que falar sem usar o né, às vezes, né? Olha aí, viu? Como é que a gente pode fazer para se policiar? Esse é um problema sério, porque dependendo da quantidade de nés, tás, ok, certo, percebe, sabe? Todos esses fazem parte da família do né. Uhum. O né que comanda essa tropa toda aí. Isso pode se transformar num ruído na comunicação e não tem aquele que aguenta ouvir uma apresentação com essa quantidade de nés. Às vezes a cada frase, a cada 2 frases. Por que o né acontece na comunicação? Primeiro, por falta de consciência. Eu vejo com os meus alunos, eles fazem as apresentações, eu gravo e depois eles vão assistir ao vídeo. E alguns ficam desesperados, porque em 2 minutos de apresentação, eles vão contando 20, 22 nés. Nunca na vida imaginaram que produzissem tantos nés assim. Tomam consciência e vão reduzindo. O né aparece também por insegurança. A pessoa, quando está insegura, em vez de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, em vez de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente eu diria assim. Em vez de afirmar, ela pergunta. Né? E o né é também um artifício que nós utilizamos porque fingimos que fazemos uma pergunta quando, na verdade, só estamos tentando ganhar tempo para pensar naquilo que vamos dizer. Então, quando você diz né, você não está perguntando, só está tentando ganhar tempo para elaborar a sequência do raciocínio. Até tem um texto meu que eu publiquei na Jovem Pan, dizendo o seguinte: quando o Lula diz sabe, é porque ele não sabe aquilo que ele vai dizer, porque o sabe do Lula é exatamente esse né que nós utilizamos. Portanto, tendo consciência, a segurança suficiente para encerrar fazendo afirmações e não perguntas quando desejar afirmar, evidentemente. E eliminando essas perguntas desnecessárias, vai usar uns 3 ou 4 numa apresentação, isso não tem problema nenhum, faz parte da naturalidade. Exatamente, sabe? Porque é isso que eu ia explicar para você e acabei, porque nunca antes na história desse país se usou tanto sabe, né? Sabe. Então, agora, inclusive tem repórteres, eu acho vergonhoso isso. Eu sou jornalista, mas não exerço, mas observo muito.
que para respirar na vírgula, quando na realidade isso eu acho que só existe aqui no texto, porque eu acho que a gente deve usar muito mais para inflexionar do que para parar. Mas tem jornalista que interpreta o ponto de interrogação, né? Então não sai natural a pergunta. Eu digo assim para você, digo, professor, não é natural isso, não é verdade? Aí eu falo assim, tem jornalista que fala, não é natural isso, não é verdade. Já viu isso? Sim, muito. Né? Tem muito, acontece muito, mas vamos lá. Professor, você acha que a comunicação ela está exigindo ser mais vigiada a cada nova geração? Quer dizer, os mais antigos, nossos avós, bisavós, falavam melhor, se comunicavam melhor, se preocupavam melhor com isso? Falavam diferente. Uhum. Não é que falavam melhor ou pior, falavam diferente. Porque quando me dizem assim, essa molecada não tem jeito. Eles ficam escrevendo tudo de forma abreviada, eles ficam se comunicando por grunhidos. Aí a questão que eu levanto é essa, Pardini. O meu bisavô ficava muito bravo com o meu avô pela maneira como ele se expressava. Não pode fazer isso, imagina falar desse jeito. O meu avô quase batia no meu pai porque ele vinha com uma linguagem muito diferente. O meu pai ficava bravo comigo porque onde já se viu se comunicar assim. Eu fico bravo com os meus filhos e os filhos ficam bravos com as minhas netas por causa disso. Então, a maneira de cada um se comunicar vai mudando ao longo do tempo. Agora, não significa que seja melhor ou pior. O que eu falo é o seguinte, aqueles que criticam os jovens pela maneira como eles se comunicam. Que idade você tem? Pode falar. 66. 66, muito bem. É quase da minha geração, eu sou bem mais velho que você. O que nós fazíamos na nossa época de jovem? Nós não tínhamos possibilidade de escrever. Você, quando voltava de férias, tinha uma redação, Minhas Férias. Era sempre aquela redaçãozinha que você fazia. Ou, então, quando arrumava quem morava no interior, principalmente, arrumava uma namoradinha numa outra cidade, aí escrevia lá uma cartinha e fazia à mão. Mas eram as oportunidades que nós temos. Hoje não, o jovem ele viaja, ele está o dia inteiro passando mensagem, se comunicando, mesmo que seja de forma abreviada, ele vai estruturando o pensamento, ele vai organizando o raciocínio. E aí quando ele entra na vida profissional, é só dar uma lapidada, mas ele vai estar muito mais bem preparado do que os jovens da nossa época. Mas já que você falou de jovem, o jovem ele pode ter um raciocínio mais estruturado assim na estrutura gramatical, na construção da frase, mas o jovem não tem muita paciência, né, para ouvir as pessoas mais velhas assim. Então, quando os pais ou um amigo mais velho, enfim, um parente, enfim, precisa conversar com um jovem e quer ser ouvido, como é que a gente faz para ser ouvido? Existe uma técnica para isso? O jovem não tem paciência mesmo e há pesquisas interessantes a respeito disso. Uma das últimas pesquisas mostraram que os jovens estão assistindo cada vez mais a vídeos. Cada vez mais a vídeos. E as pessoas mais idosas cada vez menos. Só que o tempo de duração do vídeo para o jovem é cada vez menor. E o tempo de duração do vídeo para a pessoa mais idosa, ele pode ser um pouco maior. Então, isso é importante na comunicação, porque você vai falar com pessoas sentindo que a faixa etária é mais reduzida, então tem que passar informações mais curtas, mais objetivas, mais diretas, porque eles não vão ter a paciência de ouvir por um tempo mais prolongado. E quando você falar com uma pessoa um pouco mais idosa, você pode esticar um pouquinho mais, porque ela vai ter um pouco mais de paciência com a comunicação. Muito bom. E atenção agora, eu perguntei agora há pouco, né? Eu falei para você, olha, comenta, inventa, mas responde. Se você costumava usar gíria. E prometi que a gente ia abordar esse assunto. Agora vamos saber por quê. Eu pergunto aqui, professor Reinaldo Polito. Aliás, se você chegou agora, depois volte, assiste esse episódio desde o começo. Estou aqui com o Reinaldo Polito, que é mestre em comunicação, mestre na ciência de comunicação e mais um monte de coisa que você precisa assistir no começo desse episódio e precisa assistir esse episódio inteirinho, é muito precioso para você. Então vamos lá, professor. Uma pessoa que vai a uma entrevista de emprego, um candidato ou uma candidata, ou mesmo que já está dentro de uma empresa. Eu estou falando de uma empresa que é top, uma pessoa que quer ficar bem colocada no mercado, uma empresa top, e aí ela chega lá e usa algumas gírias ou um monte de gíria para se mostrar modernizada. Então essa pessoa é interpretada como atualizada,
Ou, na verdade, ela é interpretada como uma pessoa que se deixa levar, uma pessoa não atualizada, fora dos padrões da empresa? Porque a gente usa a gíria, eu não sei, como é que as empresas veem isso? Muito bom. Nós temos que tomar cuidado com os exageros. A gíria não é um pecado capital. A gíria é um pecado venial. Uhum. Porque o que acontece? Uma gíria de vez em quando, bem contextualizada, no momento certo, sem demonstrar que você está querendo usar aquela gíria para ser uma pessoa mais jovem. Por exemplo, você imagina, professor de oratória há 50 anos, chegando numa conversa falando, e aí, meu, tudo bem? Aí, mano, certo? Então, vamos verificar que não faz parte da minha naturalidade, que eu estou tentando interpretar uma personagem. Então, isso faz com que as pessoas se afastem da comunicação. Agora, de vez em quando, por exemplo, você, ao fazer a pergunta, você é uma empresa top, uma gíria que você utilizou. E duas, né? Porque eu falei, a pessoa quer se mostrar descolada. Então, o que não tem problema, porque estava dentro de um contexto. Às vezes, uma gíria, ela veste muito melhor o pensamento do que uma outra palavra. Então, quando utilizada de vez em quando, bem contextualizada, isso pode até facilitar. Pode arejar a comunicação, tornar a comunicação mais leve, pode proporcionar uma aproximação com o ouvinte. Agora, o excesso, o abuso da gíria, aí não pode desgastar a imagem. Tá certo. Agora, você viu que eu não sou radical com nada, sim, né, claro. Tudo vale em comunicação. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Hoje mesmo publiquei um texto na Jovem Pan falando sobre isso. Não adianta falar bonito, ter voz bonita, vocabulário amplo, postura elegante, gesticulação harmônica, ter tudo aquilo que se exige de boa técnica de comunicação. Se você falar e não tiver resultado, você apresenta um projeto, o projeto não é aprovado. Apresenta a proposta, ela não é aceita. Agora, falou mal, cometeu erros, mas conseguiu o resultado, conseguiu o voto, conseguiu a aprovação do projeto, a comunicação foi excelente. Então, você concorda comigo? Eu tenho uma teoria que, em primeiro lugar, vem a empatia, né? Se você fala para uma plateia, que você falou agora, se você não tem aquela, eu não digo nem que é técnica de persuasão, mas é uma coisa natural, a empatia, né? O carisma, que a gente chama, né? Você tocou num dos pontos mais importantes da comunicação. Aquele que conseguir, numa situação formal, por exemplo, se apresentar de uma forma natural, espontânea, explorando a sua autenticidade, ele vai irradiar uma comunicação tão positiva, como dizia o padre Vasconcelos, que eu gostava muito das pregações dele, ele dizia que quando nós sorrimos, quando nós temos essa simpatia, abrimos um campo magnético à nossa volta, as pessoas vão se envolvendo nesse campo magnético e aceitam a nossa comunicação com muito mais facilidade. Estou tentando, né, estruturar uma palestra, já fui convidado tantas vezes para fazer palestra, mas acaba que nunca consigo concluir. Que o tema gira em torno disso, que é o bom humor como ferramenta de engajamento. Perfeito. Né? Porque o bom humor, por exemplo, você está numa festa, chega um cara, você está numa rodinha, ninguém fala assim, ninguém para a rodinha para falar, pera um pouquinho, aquele cara que entrou agora, ele é insuportável, ele é muito chato, quer ver? Vou chamar ele. Não. Ao contrário, você afasta a roda para o cara não te achar. Agora, se o cara é legal, ele agrega. Você vai fazer questão de chamar o cara, né? Então, o bom humor faz isso, né? É que nem uma lâmpada dentro da geladeira, é uma luz dentro da geladeira. Nada pode vencer a luz, nenhuma temperatura baixa vence a luz. A lâmpada pode até queimar, né? Tudo lá dentro pode se empedrar, mas nenhuma temperatura baixa é capaz de vencer a luz, e o bom humor funciona da mesma coisa, é um conceito que eu tenho. Mas você falou a gente falou sobre empatia, mas por outro lado, a oratória, a técnica da comunicação, ela não envolve de uma certa forma também a postura da pessoa, mesmo tendo o lance da simpatia, da empatia e do carisma, não envolve a postura e a apresentação da pessoa, de certa forma? Eu só queria fazer um comentário complementar sobre essa questão do humor. Tá. Porque existe uma linha muito sutil, muito delicada, separando o humor da vulgaridade. Tá. E é interessante, Pardini, quanto mais nós nos aproximamos dessa linha, mais bem-humorados nos tornamos, mais maior passa a ser o risco de cair na vulgaridade. Uhum. Eu até sugiro sempre que a pessoa mantenha uma certa distância dessa linha, não seja tão engraçadinha assim, preserve a sua imagem,
do que aquele que anda em cima dessa linha o tempo todo no fio da navalha e constantemente correndo o risco de cair na vulgaridade. Porque em determinadas circunstâncias isso pode ser irreversível para a imagem. O bom humor é importantíssimo, a comunicação leve, suave, bem-humorada, é maravilhosa. Todo mundo se aproxima, todo mundo quer conversar com uma pessoa que seja assim. Aquele que sabe dar uma tirada espirituosa no momento certo. Eu me lembro, nós publicamos um livro coletivo sobre liderança. Éramos 15 autores e todos palestrantes. E fizemos um lançamento lá na Saraiva do Shopping Morumbi, quando existia ainda, e dos 15, 10 compareceram. Montamos lá uma mesa e tudo palestrante, com muitos seguidores, muito conhecido, aquilo lotou, estava lotado. E você imagina, palestrante, com o microfone na mão, sem tempo determinado, e vai um e fala de liderança, outro, os direitos autorais foram doados para a Unipaz, outro fala da Unipaz, outro fala do grupo de palestrantes, foi falando, eu tive a sorte de ser o terceiro. E o professor Marins, que você conhece muito bem, estava sentado na ponta da mesa, era a última cadeira. E é interessante que quando ia alguém e passava uma mensagem qualquer, o Marins fazia assim, ou seja, roubaram aquilo que ia falar. E a outra, ele... E começou a existir assim uma expectativa, aquela ansiedade, o que será que o Marins vai falar quando chegar no momento dele? Aí foram falando, chegou na hora do Marins, expectativa, as pessoas prestando muita atenção, ele se levantou, saboreou aquela plateia e disse o seguinte, eu estou me sentindo como se fosse o 8º marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias. O que eu posso fazer para surpreender essa mulher? Pá, explodiu aquela plateia. E é interessante, faz anos, eu encontro com as pessoas, Polito, me lembro daquela reunião maravilhosa, aqueles palestrantes. Aquela do Marins foi maravilhosa. Eles não lembram de uma palavra do que foi transmitido ali, mas essa sacada do Marins, isso ficou inesquecível. Muito bom. Então, mas só retomando, apesar dessa coisa do bom humor e tudo, que comanda a empatia, o carisma, e o lance da postura, né, da apresentação, a importância disso também na comunicação. Você imagina uma pessoa toda torta, apoiado sobre a perna esquerda, apoiado sobre a perna direita, ou então debruçado de forma negligente sobre o braço da cadeira ou de outro. É uma pessoa relaxada, ela não passa segurança, ela não passa confiança no momento de falar. Enquanto que aquele que está bem posicionado, sem rigidez, né, porque aquele que fica durinho parece que está embalsamado. Marionete, né? Aí também, ao contrário. Então, tem que ficar bem posicionado, mas com uma certa leveza, com uma certa flexibilidade do tronco, principalmente, porque aí você fica com uma postura correta, elegante, mas natural ao mesmo tempo. Não gesticular demais e também não deixar de gesticular, porque aquele que gesticula muito é tanto movimento que as pessoas têm dificuldade para acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Enquanto que aquele que fica amarradinho o tempo todo, ele perde a oportunidade de destacar as informações importantes, complementar aquilo que ele está dizendo e, em determinadas circunstâncias até, substituir palavras que não foram proferidas. Aí o gesto vai ajudar bastante. E é muito importante a comunicação facial, um semblante arejado, expressivo, comunicativo, olhar para as pessoas no momento de conversar, porque o que acontece? Às vezes você conversa com uma pessoa, ela olhando para o chão. Aí ela começa a levantar a cabeça, você pensa que vai olhar na sua direção, ela olha para cima. Demonstra insegurança, falta de confiança, uma pessoa frágil naquele momento. Acontece o contrário também. O outro começa a olhar fixamente. Marcação cerrada, homem a homem, não dá espaço, o outro fica até constrangido. Eu lembro de um aluno que nós tivemos na pós-graduação em marketing político lá na ECA, na USP, ele era da Costa do Marfim. Ele disse o seguinte, professor, lá no nosso país, se alguém conversar olhando fixamente durante muito tempo, nós consideramos isso uma agressão, está invadindo a nossa individualidade. Nossa. E aqui, de uma certa forma, também é o mesmo. Se você olha, fica encarado, de vez em quando é bom dar um espaço para o outro ali. Muito legal. Bom, atenção agora aquele momento, da brinde à curiosidade. Eu quero saber o seguinte de você. Comenta, se não, inventa, mas me responde.
Já aconteceu com você? E você está conversando alguma coisa, de repente você fala assim, caramba, me fugiu a palavra, está na ponta da língua. Putz, caramba. Já aconteceu ou não? Sim ou não? É só isso que eu quero saber. Vai comentando, vai escrevendo aí. Daqui a pouquinho eu digo por quê. Mas agora eu quero abrir um espacinho aqui para os nossos apoiadores. Quero agradecer aqui o apoio, a participação do Old School Pinball, professor, que é um lugar maravilhoso. Olha, é uma viagem ao passado, é o maior clube de fliperama da América Latina, tem 2 prêmios internacionais, está entre os 3 melhores do mundo. Na verdade, é uma viagem no tempo, é um antiquário. Você vai lá quinta e sábado, das 6 da tarde à meia-noite. Você paga o valor de uma entrada, brinca em todas as máquinas, também tem coquetéis, também tem petiscos maravilhosos, e é uma cultura diferente para o seu filho, para o seu neto, e até para você reviver, tá? Não tem nada digital, são máquinas de fliperama, muito legal para você reviver, vale a pena. Rua Teodoreto Souto 292A, no Cambuci. Ou você pode visitar o Instagram, @oldschoolpinball, claro, com ALL no final. Mande um zap lá, consulte 11 991 578 872. E recomendar para você, se for fazer aquele petisco, chamar a galera, cervejinha, quero recomendar para vocês a Golden Prime, tá? Lá você tem os nuts, que são grãos torradinhos, gostosos, deliciosos, como esses ovinhos aí de amendoim, que vai muito bem com uma cerveja. Tem os mix, tem castanha do Pará, tem castanha do caju, de caju também para vocês, tá legal? Aquele milho torradinho, que é maravilhoso, enfim, tudo torrado eletronicamente, sem toque manual, com muito carinho, com muito amor, muita higiene, e você vai ganhar o quê? Peso? Não, porque não tem colesterol, você vai ganhar aplausos. Vale a pena você consultar. Vai lá na internet, no Instagram, @Golden Prime Oficial. Ou então você manda um WhatsApp lá para 11 940 082 357. Eu volto aqui com meu amigo, o professor Reinaldo Polito, que, entre outras coisas, é mestre em ciência da comunicação. Professor, uma curiosidade aqui. Você lembra de algum jogador de futebol que tenha batido um bolão também na maneira de falar, de se comunicar? Eu só vi jogador sofrer pênalti. Você vai se surpreender com o que eu vou dizer. Eu escrevi para uma revista chamada Vencer durante 10 anos. A primeira edição dessa revista foi em setembro de 99 e a última edição 10 anos depois, em setembro de 99. Eu escrevi da primeira à última edição, todos os meses, eram 6 páginas por mês. Não era fácil, não. 6 páginas. Eu recebia a revista e já ficava preocupado porque estava atrasado em entregar o texto da edição seguinte. E o primeiro texto que eu escrevi, e por isso que me contrataram, foi Aprenda a falar com jogador de futebol. E aí eu vou mostrando que o jogador de futebol, ele comete erros gramaticais, ele não sabe conjugar verbo, ele erra na colocação do pronome. Mas o jogador de futebol, de maneira geral, ele tem uma habilidade de comunicação impressionante. Eu me lembro, esse caso foi assim muito marcante, o Robinho, quando estava para sair do Santos, para o Real Madrid. A imprensa queria saber, Robinho, você vai ou não vai para o Real Madrid? Ficaram 1 ano perguntando para o Robinho. Se ele dissesse que sim, ele ia arrumar uma confusão enorme com a torcida do Santos. Se ele dissesse que não, ele estaria mentindo e isso poderia prejudicar a imagem dele. Então era impressionante a maneira como ele driblava aquela pergunta, ele mudava de assunto no meio do caminho, passava uma outra informação, no fim ele acabava dando uma resposta sem se comprometer com aquilo que ele estava dizendo. Então, esse é um exemplo que foi muito marcante, mas outros jogadores também. E até uma vez reclamaram com um jogador de futebol, falaram, você responde sempre a mesma coisa, e falaram, pô, você faz sempre a mesma pergunta, então aquilo que você pergunta eu tenho que responder. Eu não sei se é esse jogo de cintura para dar o drible, para pensar rápido, que faz com que o jogador tenha normalmente uma resposta mais apropriada, então... Se de um lado ele comete esses erros gramaticais, tem frases truncadas, por outro lado
tem essa facilidade de raciocínio e consegue se livrar de situações, às vezes, comprometedoras. Mas às vezes ele quer se livrar e fica pior, né? Uma vez eu vi uma entrevista, cara cansado pra caramba, falou, o professor me substituiu, eu não queria sair, mas eu tô com o pulmão comprometido e o outro também já não funciona. E aí fica, um comprometido, o outro funciona. O cara tá respirando de onde, né? É verdade. Mas apesar que você encontra esse tipo de erro em qualquer lugar, tipo de profissão. E o jogador de futebol, você tem que pensar no seguinte, normalmente ele não teve tempo de estudar. Ele se dedicou ao futebol, jogava bola o dia todo, se teve a sorte de ser bom de futebol e pegar um time grande, foi ganhar dinheiro, se não teve também. Eu conheci muitos, tive muitos amigos que eram bons de bola, mas que não vingaram no futebol. E aí acabaram exercendo funções que eram menores. Mas aquele que vai bem, sim, mas normalmente ele não estuda. É difícil você encontrar, por exemplo, um Sócrates que chegou a fazer medicina, você encontrar um Bazzani lá da minha querida ferroviária, que era dentista. Então, alguns que se prepararam, outros, infelizmente, não. Que cuidados nós devemos ter com a voz, professor? Cuidados com a voz. Normalmente as pessoas não gostam de ouvir a própria voz gravada. Se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, umas 8 ou 9 vão dizer, não gosto, detesto ouvir a minha voz gravada, não gosto. Por quê? Porque quando nós falamos, nós ouvimos a voz por uma ressonância óssea. Quando ouvimos a voz gravada, nós ouvimos por uma vibração do ar, ou seja, uma forma diferente daquela que estamos acostumados. E por ser uma forma diferente, nós estranhamos, e por estranharmos, geralmente nós não gostamos. Com o tempo, a pessoa vai ouvindo, vai se acostumando, vai se habituando, vai se familiarizando, e aí verifica que a voz tem muito mais qualidade do que ele imaginava. Esse é o primeiro ponto. Segundo, muita gente fala para dentro, não solta a voz, mastigado, você não consegue ouvir o que está dizendo. Demonstra inibição, uma pessoa que está acanhada, uma pessoa que não tem segurança. Então é preciso falar para fora, normalmente até um pouco mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir sem agredir aqueles que estão à nossa frente. Olha uma regrinha boa, não grite quando você estiver numa reunião com 3 pessoas, nem fique sussurrando quando a reunião tiver 30 pessoas, aí você vai medindo o volume da sua voz. O que mata na voz é aquela fala monótona, o tempo todo, desde o princípio até o final, sem respeitar ponto nem vírgula. 2 minutos depois tem gente dormindo na sua frente. Quem é que aguenta uma comunicação como essa? Então é preciso essa alternância no volume da voz e na velocidade da fala para que o ritmo seja interessante e as pessoas se sintam motivadas a acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Muito bom. Agora, a importância, professor, de se falar bem, quando a gente pensa em liderança ou mesmo em educar. A importância, porque deve ser fundamental, né, nesse caso. Você pensa em liderar uma equipe, ou liderar um grupo de pessoas para um determinado trabalho, ou uma equipe de trabalho, ou um grupo esportivo, não sei. Liderar de alguma maneira, né? Ou mesmo educar um filho. Porque você tem que passar, eu acho que é que nem venda. Para você vender alguma coisa bem, sobretudo, você tem que acreditar no que você está vendendo para você passar segurança e convicção, né, do produto. Então, quando você vai liderar, você vai exigir, vai pedir, vamos lá, time, é a mesma coisa, não? Olha, quantas atividades você mencionou e que exigem a boa comunicação. Você falou em liderança, você falou em educação dos filhos, vendas, você falou em vendas. Se você analisar bem, não existe atividade sem uma boa comunicação. E se não existe uma atividade sem a boa comunicação, você imagina o líder, então. Porque é evidente que o líder tem que liderar também pelo exemplo dele. Porque se ele fala e não age da maneira como está falando, você tem aí um descompasso entre a palavra e a atitude e a credibilidade vai embora. E o líder que não tiver credibilidade, ele não vai conseguir envolver os seus liderados. Então é preciso transmitir uma mensagem, mas o liderado precisa encontrar na mensagem verbal que ele transmite o exemplo nas suas atitudes. E aquele que consegue fazer essa conjugação perfeita da palavra com atitude, ele vai liderar com muito mais facilidade. Se você pensar bem, na educação do filho é o mesmo.
Porque o pai vai dar orientações, ele vai dar sugestões, aconselhamentos. E se o filho não perceber que na atitude do pai existe essa coerência, ele também não vai aceitar. Na venda, hoje um vendedor, ele se transformou mais em um consultor do que propriamente como um vendedor. Porque aquele vendedor cheio de conversa e tapinha nas costas, que enganava as pessoas, isso é coisa do passado. Hoje o vendedor, normalmente, é uma pessoa muito bem formada, uma pessoa muito bem estruturada. Ela tem contato com o cliente ou com o possível cliente, às vezes sem vender nada, para dar orientação. E essa pessoa que recebeu orientação num futuro, quando ela precisar de uma outra orientação ou de um produto para que ela tenha confiança, ele vai procurar esse vendedor. Veja que tudo depende da palavra e depende da coerência entre a palavra e a atitude também. Muito bem. Agora, você aí que está do outro lado, lembra que eu perguntei se você fala, o que eu queria falar mesmo? Puxa, está na ponta da língua e eu não consigo. Bom, agora eu vou te responder. Professor, pelo que foi falado até aqui, não precisamos nem perguntar se o vocabulário é fundamental. Ter um bom vocabulário é fundamental, né? Então, veja, está respondida aí a sua pergunta, né? Você esquece uma palavra que você não consegue buscar, é porque você não tem um bom exercício, suponho, né? De vocabulário. Agora, como é que a pessoa, então, pode fazer para manter um bom vocabulário ou obter ou cultivar um bom vocabulário, enfim? O primeiro erro no vocabulário é a pessoa, quando vai para uma situação formal, tentar falar de uma maneira diferente. Às vezes eu recebo um aluno que vem reclamando do vocabulário. Polito, não tenho vocabulário, não consigo encontrar as palavras, me dá um branco, não tenho jeito. Ok, sente-se aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito do seu vocabulário. Qual é o problema do seu vocabulário? E aí, durante uns 2 minutos, ele conta os problemas de vocabulário. Quando ele fez a apresentação diante do vice-presidente, começou a gaguejar e as palavras não apareceram, teve muita dificuldade. Ele conta e encontra todas as palavras que precisa para dizer que tem problema de vocabulário. Portanto, o problema do vocabulário normalmente não está no vocabulário em si, e sim na atitude que nós temos com relação ao vocabulário. Se nós utilizarmos as palavras que já utilizamos no dia a dia, conversas com os amigos, pessoas da família, colegas de trabalho, vamos ter um vocabulário mais do que suficiente para identificar todos os pensamentos. Mas a pessoa vai para a situação mais formal, começa a querer encontrar palavras diferentes, fazer um outro tipo de construção, não está acostumada, lógico que não vai ter eficiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar utilizar um vocabulário que possa ser compreendido. Por exemplo, na vida profissional, um advogado falando diante de um grupo de advogados e utilizando termos próprios do direito, maravilha, facilita a comunicação, projeta uma imagem profissional positiva. Vai falar diante de pessoas leigas utilizando esse vocabulário, jurisprudência firmada, direito consuetudinário, vai ter problema com a sua comunicação. Usar, portanto, o vocabulário técnico diante de pessoas que estejam familiarizadas com a sua atividade. E como é possível melhorar, ampliar esse vocabulário? O exercício dá trabalho, mas o exercício é simples. Pegue uma ou 2 páginas de uma revista, um artigo de um jornal ou uma página de um livro, com o lápis na mão. Quando você encontrar uma palavra que você não conheça ou para a qual você não teria uma explicação adequada, porque às vezes nós pensamos que conhecemos determinadas palavras, mas quando você pede o conceito, a pessoa não consegue explicar. Ou seja, se ela não consegue explicar, significa que essa palavra não está participando ativamente do seu processo de comunicação. Aí você anota. Terminou, vai para o dicionário de sinônimos, tentar entender o significado dessas palavras. Entendeu? Aí você vai procurar os termos afins e os termos analógicos. Quais são aquelas palavras que não têm um sinônimo perfeito, mas que vão dar o mesmo sentido à frase. 3, 4 palavras. Na primeira conversa, na primeira redação que você fizer, inclua essas palavras. Depois que você utilizou 3, 4 vezes, essas palavras estão participando ativamente do seu processo de comunicação e aí você já usa pelo reflexo condicionado. Dá um pouquinho de trabalho, poucos fazem, mas é assim que funciona. Muito bom, muito bom. Aliás, você tocou num ponto sensível, porque às vezes uma equipe médica está dando uma coletiva de uma autoridade ou uma personalidade que está internada e dá a coletiva usando termos técnicos de medicina, né? Então,
a gente fica boiando e o jornalista geralmente não consegue traduzir e acaba falando, olha, ele teve uma diverticulite, que não sei, e ninguém sabe o que é uma diverticulite. O Silvio Santos era um professor nisso, né? Porque o pessoal fala, não, ele é brega, porque não é brega, ele era um mestre da comunicação, porque ele conseguia explicar para a classe A, B, C, D e E como é que o cara comprava o carnê, como é que o cara pagava, como é que o cara acompanhava a novela. Pô, ele conseguia falar para todo mundo. Agora, professor, essa chamada geração Z. Falando do médico, o próximo, eu tenho feito os meus livros todos com a minha filha, agora a Raquel. Tá. A Raquel trabalha comigo há 25 anos e já temos vários livros publicados, um deles é esse que está aparecendo aí, Passo a Passo para Falar Bem em Público, eu fiz com ela. O outro livro que lançamos também esse mês, Aprenda a Falar em Público com os Melhores Pregadores da História. É um livro que ensina pregador a falar nos templos, na igreja. É um livro maravilhoso. Que, aliás, é um sucesso, né? Muito. Maravilhoso. Muito. Eu até comentava antes com você que já no lançamento nós fizemos uma palestra para uma determinada igreja e foram vendidos 2.000 exemplares só nessa palestra. Já foi praticamente uma edição ali. E o próximo livro nosso, que já está na editora, é Oratória para Médicos. E esse comentário que você fez é a abertura do livro, mostrando como é que alguns médicos competentes, eficientes nas suas atividades, no momento de dar uma entrevista, parece que eles estão falando com os colegas de profissão. Eles se esquecem que estão falando com pessoas que não têm conhecimento, que estão familiarizadas com aqueles termos técnicos. Olha, deixa eu abordar muito rapidamente, já que a gente está falando em termos técnicos, eu quero falar em termos técnicos, mas muito mais claro que isso, que você pode substituir o seguro do seu carro por um meio mais barato e com a mesma eficiência, ou quem sabe, com mais eficiência. Eu estou falando, sabe do quê? Da Skynet. Skynet desenvolveu um dispositivo que instala na sua moto. Meu amigo, minha amiga, você sabe que São Paulo e Rio de Janeiro são 2 dos lugares onde mais se rouba moto no mundo. E aí o cara pode desmontar a sua moto, pode jogar na água, enfim, pode rasgar o tanque, pode levar num guincho. O cara mexeu na sua moto, vai disparar, vai bipar no seu celular e a partir daí você segue os procedimentos da Skynet rastreadores e pronto. Você já sabe que estão mexendo na sua moto, a partir daí você vai seguir os procedimentos como eu acabei de dizer, vai verificar como você está vendo aí no vídeo o seu bem se deslocando em tempo real, avisa Skynet que vai deslocar a equipe e aí com eles têm mais de 95% de sucesso na localização dos bens roubados. Vale a pena você consultar. No Instagram você vai lá, @Skynet Rastreadores. Mas você pode também consultar no WhatsApp 11 947 794 474. Olha, tem muita gente agradecendo essa dica, não fique sem ela. Agora, se você vai fazer um jantar, eu tenho uma dica rápida para te dar também. Vai reunir a família, vai reunir amigos ou um evento corporativo. Eu quero recomendar para você a Vaccari Eventos do meu amigo, chefe internacional Sérgio Vaccari. Tem pizzas maravilhosas, tem paejas, tem massas, tem sopas, tem feijoadas, muitos pratos com carne. Vale a pena você conferir porque é feito com amor, com entrega, com qualidade e detalhe, com preço justo, hein? Vai lá no Instagram dele, @vaccari.vc, Vaccari com 2 Cs, tá? Vaccari.vc e o Instagram deles é esse daí que eu falei e tem o Zap 11 999 994 211. Agora eu volto aqui, professor. Estou aqui com o professor Reinaldo Polito, mestre em Ciências da Comunicação, entre muitas outras coisas. Se você chegou agora, não deixe de assistir esse episódio desde o começo depois, tá bom? Professor, Pagini, 2 informações que ficaram no caminho. Por favor. Quando você falou a respeito das mulheres, para mostrar como as mulheres foram entrando no mercado de trabalho e se interessando pela comunicação, um dos cursos de pós-graduação que eu ministro lá na ECA, na USP, há 22 anos, é gestão corporativa. Quando você fala em gestão corporativa, você pensa normalmente, deve ter algumas mulheres fazendo, alguns homens. Mas tem sido assim, são grupos de 30 alunos, 29 mulheres e um homem, 28 mulheres e 2 homens, é impressionante. Raramente você encontra um homem fazendo um curso como esse. Então significa que elas estão aí com a faca nos dentes e lutando muito. E eu falo, você não tem lugar de fala. Tenho lugar de fala, porque eu tenho a minha mulher, a minha mãe que tem 96 anos, a dona Lúcia, mora comigo até hoje, eu moro com ela. Tenho uma cunhada que está lá em casa agora. Eu tenho 4 filhos, 3 filhas e um filho, e tenho 4 netas. Então, estou rodeado, imagina como fui estragado ao longo desse tempo todo com essa mulherada ao meu lado. Professor, geração Z,
que essa molecada que nasceu aí dos anos, acho que, 90 para cá, 2000, enfim, que vive no mundo digital, está conectada aí quase que 24 horas por dia. Eles não têm mais dificuldade, eles estão ali o tempo todo, mas para falar, para se comunicar verbalmente, eles não têm mais dificuldade? Bom, nós temos que separar bem isso. Nos nossos cursos, dependendo da turma, você vai, parece um jardim da infância. Tanto jovem que tem lá. Tanto que eu aceitava jovens a partir dos 17 anos. Hoje você encontra jovens com 13, 14 anos mandando muito bem na tribuna. Impressionante essa garotada. E eu tenho uma experiência muito rica, porque há 22 anos eu sou presidente de uma ONG que faz capacitação e inclusão de jovens no mercado de trabalho. Nós já incluímos mais de 100 mil jovens no mercado de trabalho. Fazemos fóruns de carreira para jovens, é o maior fórum de carreiras para jovens do país. São 2 palestras de manhã, 2 palestras da tarde. Chegamos a ter 10 mil inscritos nessa palestra para ver o volume e a quantidade. Então, o que nós fazemos lá no Via de Acesso, que é a nossa ONG, nós preparamos o jovem para o mercado de trabalho. Ensinamos o que normalmente ele não vai aprender na escola. Como se vestir, como falar, como escrever corretamente, como respeitar a hierarquia, como se comportar no ambiente de trabalho, porque às vezes o jovem tem um potencial extraordinário, mas chega na empresa tratando o diretor como se fosse o irmãozinho dele, querendo sentar na mesa. E isso é falta de experiência, ele não teve esse tipo de educação em casa, ele não teve esse tipo de orientação e muito menos na escola. Então, o jovem, quando bem orientado, ele tem uma chance maior, uma perspectiva melhor no mercado de trabalho. Muito bom, sensacional. Agora eu vou perguntar uma coisa, você falou sobre ritmo de fala, que é muito importante, eu prezo muito isso, o volume de fala, né? O ritmo e o volume realmente compõem um bom remédio contra a insônia, né? Quando o cara fala baixo e arrastado, meu amigo, né? Aí é um problema, né? Graças a Deus nunca tive esse problema aqui. Aliás, você fala num ritmo deslumbrante. Você, como professor, assistir uma palestra sua, uma aula sua, deve ser maravilhoso. Eu tive um professor que falava bem, tinha um ritmo maravilhoso, se escreve muito bem, historiador, o Heródoto Barbeiro. Nossa, conheço muito. Então, e agora eu te pergunto... Eu tenho uma história sobre Heródoto que pode ser muito útil para os seus ouvintes. Vamos lá. Comecinho de carreira, Pardini. Comecinho de carreira. Lá nos comecinho dos anos 80, o Heródoto me convida para um programa na Rádio Excelsior, que depois se transformou na Rádio CBN. Sim. E ele já tinha, naquela época, o programa Mundo Corporativo. E aí, entrevista por telefone. Polito, fazer uma entrevista. Aí ele fez uma pergunta. Polito, como é que nasce o medo de falar em público? Como é que se combate esse problema? Puxa, eu ia perguntar agora. Não, eu vou falar. Então, aí o que eu fiz? Fui dar uma explicação ampla, explicando o mecanismo do medo, as causas do medo, como é que se combate. Aquela explicação longa demais. Ele, ok, Polito, tá. E eu, não, mais um pouquinho, ok, Polito. Aí ele me cortou. Mas que coisa, eu queria morrer, Pardini, que coisa triste. Aí ele voltou no telefone e falou, olha, Polito, desculpe cortar, mas sabe, a rádio é muito dinâmica, então as pessoas vão mudando rapidamente, então as explicações muito longas acabam se perdendo e tal. Pardini, aquilo ficava na minha cabeça, eu falava, um dia eu preciso voltar para mostrar para o Heródoto que eu não sou aquele manezinho que ele viu lá. E aí os anos passaram, um belo dia ele me chama de novo, já na rádio CBN, Polito, participar aqui do mundo corporativo? Sem dúvida, lógico, com muito prazer. Falei, agora eu mato a pau. Aí fui lá, primeira pergunta que ele faz sobre o medo. Eu, objetivamente, dei as respostas, aquilo teve um ritmo maravilhoso e foi uma das melhores entrevistas. Aí chegou no final, ele voltou no telefone e falou, olha, Polito, maravilhosa entrevista. Tanto que eu estou publicando um livro chamado Mundo Corporativo, e se você aceitar, eu vou colocar essa entrevista. Falei, lógico, vai ser com muito prazer, Heródoto. Falei, foi bem diferente daquela outra, né, Heródoto?
aquela outra, porque você já tinha dado entrevista para mim, eu não me lembrava que você tinha vindo do programa. Então, às vezes, você dá uma pisada na bola, comete uma gafe, acha que todo mundo está prestando atenção, e fica só na cabeça de quem cometeu. Depois, no dia seguinte, cada um cuidando da sua vida, do seu problema, não se lembra absolutamente de nada. Então, se alguém cometer algum erro um dia, não fique se martirizando, pode ter certeza que isso vai ficar só na sua cabeça. Muito bom. Então, só retomando aqui, você falou sobre o ritmo, a gente falou sobre o ritmo, sobre o volume, sobre a entonação de voz. Agora, numa conversa franca, etc., eu quero saber o olhar, a importância do olhar na comunicação. Então, o olhar é importante. Por exemplo, ali está o meu ouvinte. Porque, deixa eu só complementar, porque tem gente que se prepara para falar alguma coisa, mas depois foge com o olhar. Consegue até falar sinceramente, mas foge com o olhar, né? O olhar é fundamental. O meu avô que tinha muito disso. Quando você falar com alguém, não se esqueça de olhar nos olhos, porque aquele que foge com os olhos, aquele que desvia os olhos, você não pode confiar nele, porque não é uma pessoa que tem credibilidade. Então já vinha isso naquela época. Então é importante olhar para as pessoas. Agora, alguns caem no exagero de achar que só acertam se estiver olhando o tempo todo. Por exemplo, eu começo a falar com você, que está aí me ouvindo agora. Começo a falar e num determinado momento eu continuo falando olhando para o lado. Quando eu olhei para você, eu dei uma indicação. Falei, olha, preste atenção que eu estou falando para você. Eu só desviei os olhos agora para me concentrar mais nas palavras que estou pronunciando. Fazer isso de vez em quando não tem problema. O outro está falando, você presta atenção. Num determinado momento você abaixa a cabeça. É como se você dissesse, eu estou prestando atenção em você. Eu só desviei agora para me concentrar mais nas palavras que você está pronunciando. Fazendo isso de vez em quando não tem problema nenhum. Até faz parte da naturalidade. Legal. Agora vamos falar um pouco do desse medo? Seu livro. Do medo também. Não, porque o medo você citou para as pessoas não terem medo, porque ninguém vai lembrar depois. Agora, existe o medo de não falar agora. A pessoa vai falar, mas não fala. Eu imagino a sua experiência recebendo pessoas aqui que são famosas, importantes, empresários, e chega aqui com uma dificuldade grande. Você percebe que ele está tremendo, começa a engolir demais. E você imagina, numa reunião da empresa, o profissional vai falar e se mostra inseguro, acanhado, diante lá dos diretores, do vice-presidente. Fala, esse cara não é um bom profissional, porque confundem normalmente a falta de comunicação com a falta de competência profissional. E o medo atrapalha demais. Sente medo, agora eu aprendi a falar com objetividade. Né? Sente medo, aquele que não conhece com profundidade o assunto, não sabe organizar a sequência do pensamento, não tem prática no uso da palavra em público e não se conhece pelos aspectos positivos. Como é que resolve isso? Conheça o assunto com a maior profundidade que você puder. Vai falar durante 15 minutos, tem que sobrar assunto. 1 hora de assunto para que você se sinta confortável. Organize aquilo que você vai dizer. Saiba como iniciar, preparar, desenvolver e concluir uma concatenação lógica do raciocínio. Pratique bastante, aproveite todas as oportunidades para usar a palavra. E aprenda a identificar seus aspectos positivos, porque normalmente as pessoas só pensam nos defeitos. Eu tenho a voz assim, porque eu tenho assim, porque eu não tenho vocabulário, porque só aspecto negativo. O que você tem de bom? Sabe contar uma boa história, você é bem-humorado, tem uma postura elegante, tem uma voz bonita. Onde você é bom? Quando você conhece o assunto, organiza as ideias, pratica e se conhece pelos aspectos positivos, reduz a quantidade de adrenalina e passa a utilizar essa adrenalina de uma forma positiva na comunicação, porque com ela você fala com emoção, com vibração, com entusiasmo. Muito bom. É uma aula, né, gente? O Heródoto não me cortaria nessa explicação. Tá vendo? Fiquei meia hora explicando isso. Eu também não cortei, hein? Não. É verdade. Mas olha aqui, eu não posso deixar de falar desse livro maravilhoso dele, passo a passo para falar bem em público, porque, olha aqui, ó, esse livro aqui qual que é a editora, professor? Desculpa. É Literary Books. Literary Books. Um livro muito bem feito. Se você abrir o livro, você vai ver um livro arejado. Verdade. A editoração é muito importante. Ele está destacando aqui, ó. Olha, não sei se vocês conseguem ver, tem vários. Onde eu abri aqui, ó, qualquer página que eu abra, ele está destacando aqui, tá vendo? É muito legal quando o livro divide, que abrevia as áreas importantes, ó. Já estou em outra aqui, tá vendo? Não li o livro, ó, estou abrindo aleatoriamente. Olha aqui, ó. Outra.
É legal esses destaques aqui. Um tamanho de letra confortável. Favorece a memorização. Capítulos curtos. Agora, pelo fato de ser curto, não significa que ele não seja completo. É importante você colocar toda a profundidade do tema no menor tempo possível, para que a pessoa não fique cansada. Porque hoje você vai aprender a falar em público. Vou comprar um livro. Por exemplo, pego o meu livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Foi meu primeiro livro, vendeu 700 mil exemplares esse livro. Está agora chegando na 110ª edição. Olha, caramba, hein? É um livro que vendeu muito. Agora, 312 páginas. Você não tem, é um livro para consulta, mas não para você ficar lendo, porque você, quando vai querer fazer uma apresentação, você quer dicas rápidas, orientação para que você possa resolver naquele instante, um pouquinho depois. E um volume que você possa memorizar de instrução. Lógico, é isso. Guardar com facilidade, com alguns exercícios práticos que colocamos nessa obra, passo a passo para falar bem público. O próprio título está dizendo. Você vai dando passo a passo. Quando chegar no final do livro, você já estará em condições de fazer excelentes apresentações. E olha, a gente está falando passo a passo para falar bem em público, mas o professor Reinaldo Polito tem livros para você falar bem em todos os momentos, em qualquer circunstância. Então, esse aqui, onde a pessoa pode adquirir, professor? Na Amazon você encontra. Ou seja, qualquer local onde se possa comprar. Nas boas e nas más livrarias. Tá bom. E todos os seus livros também. Sim. Jogou lá livro Reinaldo Polito, vai cair numa infinidade de livros. Tem até uma página na Amazon com todos os meus livros. Os meus e o da Raquel, que, como eu disse, quem tem feito em coautoria comigo. Ótimo. Redes do professor, Instagram. @Polito com Instagram. @Polito, hein? Facinho, @Polito, tá? E ali eu não coloco fotografia de gatinho, de comida, é só sobre comunicação, dicas de comunicação. E mais, eu me comprometi com todos aqueles que frequentam a minha rede, todos aqueles que fazem perguntas, eu pessoalmente respondo a todas elas. Isso é muito importante, hein? Porque quando eu respondo alguma coisa, as pessoas falam assim, como é que eu vou saber que é você? Aí eu respondo em áudio, né, em voz. Sim, aí eu faço umas brincadeiras, umas imitações, xingo, aí a pessoa já sabe que sou eu. Porque poucas personalidades fazem isso. Agora, preste atenção, o amigo aqui tem 37 livros publicados em 39 países, mais de 1,5 milhão de livros vendidos, né, editados e vendidos, e ainda está estourando aí. E responde, é uma questão de respeito, de humildade e de consideração que poucos têm. Então, é muito legal. A minha vida é essa, Pardini, eu só faço isso. De manhã, à tarde e à noite. Você vê, com todos esses veículos que eu escrevo praticamente um texto por dia. Haja assunto, não é? Mas um texto por dia. E faço isso com muito prazer. E você tem também o YouTube, o canal, né? Tem, YouTube também. Tá lá. Reinaldo Polito vai encontrar. Reinaldo Polito, né? Isso. Agora, você não achou que você ia sair daqui, né? Sem uma forma, digamos, concreta de agradecimento aqui minha e do Estúdio Rocha aqui de comunicações. Vai levar uma caneca aí, muito igualzinha obrigado. a essa aí aqui, que você está... Espetáculo de caneca. Eu já estava de olho nela. Esperando acabar, porque se pede no meio do programa, você fala que não, eu fico chateado. Não. Agora me fala uma coisa. As pessoas devem estar se perguntando, professor Reinaldo Polito, como é que uma pessoa faz, como é que o cara faz para ser bom de papo? Essa é uma pergunta fundamental. Pardini, não existe nada mais importante na comunicação do que uma boa conversa. Não existe. Aquele que sabe conversar, conversa agradável, ele é recebido em todas as rodas, ele resolve os problemas com muito mais facilidade, ele se sente muito mais encorajado em frequentar os ambientes. Então tem que saber conversar. Para ser bom de papo, ser bom de conversa, primeiro é preciso aprender a ouvir. E saber ouvir, saber escutar, não significa que deva se comportar como uma coruja, paradão, impassível. Esse é o chato. Ouvir bem significa ouvir de uma forma interativa. A pessoa está falando, você dá sinais, vai dando indicações. Não me diga. Mas como foi que você resolveu isso? Aí o seu interlocutor, percebendo o interesse, ele se sente animado em continuar com a conversa. Segundo, aprenda a contar histórias. Se vai aqui um conselho, é esse. A partir de hoje, transforme-se num colecionador de histórias. Ouviu uma história interessante? Anote.
3, 4 passagens da história, num caderninho, no celular. A primeira vítima que você encontrar, você conta a história. Depois que você contou essa história umas 3, 4 vezes, a história é sua. E essa história, no meio de uma conversa, você encaixa ela bem contextualizada, nem dá a impressão que você está contando a história. Parece que ela faz parte natural da narrativa. Você se sente muito seguro, porque já contou a história várias vezes, sabe começar a desenvolver e concluir, torna a conversa muito mais interessante e ajuda o seu ouvinte a entender aquilo que você está falando. Pratique a tirada espirituosa. Você pode exercitar sozinho e observar os outros. Como é que as pessoas, com aquela sacadinha, às vezes uma tirada espirituosa vale muito mais do que uma conversa extensa ou do que uma piada completa. E, finalmente, além de você ouvir de forma interativa, contar histórias e explorar a presença de espírito, aprenda a fazer perguntas. Para começar uma conversa ou mudar o rumo da conversa, perguntas fechadas. Quem? O Pardini. Quando? Na semana passada. Onde? No seu estúdio. A pergunta fechada motiva respostas objetivas e diretas. Quando você quiser que a pessoa fale um pouco mais, elabore mais o raciocínio, perguntas abertas. Por quê? Como? Mas como assim? A pergunta aberta não permite sim ou não, certo e errado como resposta. O interlocutor vai se obrigar a elaborar mais o raciocínio e falar um pouco mais. Então, se você aplicar esses 4 pontinhos, ouvir de forma interativa, contar histórias, presença de espírito e fazer as perguntas apropriadas, vai se transformar num comunicador, num conversador extraordinário. Muito bem. Vide Forrest Gump, hein? É. Olha aqui, ó, é muito importante. O professor Reinaldo Polito também dá cursos e treinamento online. Quem tiver interessado, como é que faz, @ Polito. Vá, então, olha, pergunta Instagram. lá no Instagram dele, @Polito, e vale muito a pena fazer, tá? Porque saber não ocupa espaço e nunca é tarde para aprender, né? E aquilo que nós conversávamos antes, todo mundo pode aprender. Acho que fica difícil entender o que eu vou dizer. Mas se eu, com essa experiência de 50 anos como professor de oratória, se eu pudesse sair de mim e me dar umas orientações, pode ter certeza que eu iria melhorar muito. Eu cito algumas pessoas que fizeram treinamento comigo, falam, não é possível, mas como? Regina Duarte, 58 anos atuando no teatro e na televisão, foi me procurar. Se você visse o depoimento que ela deu, como ela se transformou, como ela aproveitou, como ela passou a se comunicar muito melhor. Na época em que estava no auge, Roberto Jefferson, que era considerado o melhor orador da política brasileira, foi lá humildemente dizendo o seguinte, Polito, você faz isso há mais de 40 anos, você vai me dar algumas dicas que com certeza vão transformar a minha comunicação. Gostou tanto que mandou a filha, mandou muitos políticos do seu partido, presidentes dos partidos políticos, olha só, Valdemar Costa Neto, foi meu aluno, presidente do PL, Baleia Rossi, presidente do MDB, foi meu aluno, Renata Abreu, presidente do Podemos, foi minha aluna, e o Roberto Jefferson, presidente do PTB. Então, os grandes, os caciques dos partidos políticos, humildemente vão lá aprender a falar melhor. E aprender, gente, eu digo o seguinte para vocês, nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Eu penso assim, tenho 66 anos, estou sempre inventando moda de viola. Olha, eu continuo fazendo humor, sim, mas arrumei o podcast aqui para passar meu tempo. E é o seguinte, hein? Eu quero saber o seu assunto. Por favor, essa gentileza, terminando o podcast, comenta aqui. Gostaria de saber sobre esse assunto que, na minha opinião, foi maravilhoso, extremamente construtivo, extremamente colaborativo para mim. Espero que tenha sido para você, mas eu quero saber a sua opinião. Comente aí, tá? Terminando o episódio, não esqueça de se inscrever. Vai lá para não perder nas próximas semanas episódios tão maravilhosos como o do professor Reinaldo Polito. Por favor, vai lá e se inscreve, clica o sininho e dentro, veja lá a descrição do episódio, tem links que você não pode perder. Fala, professor. Sobre idade. Um dia eu recebo na minha escola Silvio Passarelli, dono da construtora Passarelli, uma das maiores construtoras do país. Queria fazer um treinamento comigo, 83 anos de idade. Falei, mas 83 anos, como é que eu poderia ajudá-lo? Não, eu recebi um prêmio de engenheiro do ano, lá de Santos, porque muitos daqueles galpões, aquele aquário de Santos, tudo eu que construí aquilo, então eles querem fazer uma homenagem. Eu estou muito preocupado, porque eu vou ter que fazer um discurso de agradecimento. Bom, marcamos o treinamento, fizemos. Chegou no final, ele estava ótimo,
falando maravilhosamente bem, todo seguro. Ele falou, professor, eu gostaria de marcar mais 2 sessões. Eu falei, mas está pronto, Silvio? Não. É que eu me estou sentindo tão bem. Depois de 83 anos, eu nunca imaginei que sentando num banco escolar, eu ia me sentir tão bem, tão confortável, tão alegre. Aí fizemos um outro treinamento para que ele pudesse continuar aprendendo com 83 anos. Então você imagina, não tem idade. É isso aí, muito bom. Olha aqui, eu não posso deixar de agradecer. Estamos estreando aqui esta parceria hoje. Você que precisa... Ô, produção, põe o vídeo aí, põe o vídeo. Você que precisa de uma canequinha, uma caneca linda, charmosa, seja aí para uma festa de formatura, seja para um brinde da sua empresa, um presente de aniversário, o que for, enfim, consulte a Cris Arts, tá? E eles não fazem só caneca, eles fazem tudo que seja personalizável, tá? Eles fazem camisetas, eles fazem chaveiros, eles fazem qualquer objeto personalizável. Fala lá com o Cristiano, pode dizer que eu indiquei, procura no Instagram, veja que fantásticos os trabalhos deles. É @CrisArts com S, @CrisArts, _ Cris Arts, tá? Cris Arts Bassi, tá? É Cris Arts, @CrisArts, _ Cris Arts Bassi, com 2 Bs, tá? E 2 S, tá legal? Então vai lá e confere. Professor Reinaldo Polito, muito obrigado por esse presente. Isso aqui foi eu é que recebi presente, esse presente maravilhoso. porque você me deu essa oportunidade de passar dicas que provavelmente as pessoas vão utilizar no dia a dia, que é o grande objetivo do seu programa, fazer com que as pessoas recebam o conteúdo e consigam colocar em prática nas conversas com as pessoas da família, com os amigos, no ambiente de trabalho, enfim, onde eles precisarem usar a comunicação, que possam utilizar essas dicas que nós desenvolvemos aqui. Muito obrigado e até a próxima. Espero tê-lo de novo aqui, tá bom? Será um prazer. Obrigado. E tchau para vocês e até a próxima também. Muito obrigado.